Parece. Aí eles vêm e vão pro comedouro. Ô Maria de Lourdes, como é que vai a vida de escritora? Olha, é ótima. Agora, eu estou revendo agora uns textos que eu já fiz há mais tempo. Sim. E deixei uma época. E é boa, porque volta e meia tem quem escreva, pergunta. E é bem gostoso. Paraste de escrever? Não, eu tenho um livro sobre Vitor Meirelles, que eu estou revendo, que eu fiz, eu gosto de deixar no ter parado. E um sobre Santa Catarina, que eu também parei. Agora eu quero ver se recomeço a ver os pontos essenciais. Tá. Começando do começo, começaste como escritora infantil. É. No jornal do Estado? No jornal Estado, suplemento infantil. Sim. O Estadinho publicava ali. Sim. A Luna Ardelli pediu para publicar alguns textos, eu dei 3 para escolher, ele quis os 3. Mas ele então, pede passarinho, já que tu gosta tanto de passarinho. Mas daqui a pouco está cheio, agora não tem muito. Maria de Lourdes, tá, publicasse como? Aí, os primeiros saíram pela Luna Ardelli, mas logo em seguida pela Brasiliense, que era uma editora importante na época, forte. Aí depois foi a Mercado Aberto, que hoje não existe mais, a Edições Ave Maria, a Moderna, a FTD, a Dimensão de Porto Alegre, e aqui a Cuca Fresca, da Marta, que é uma batalhadora incrível. Ela é muito batalhadora. Muito, uma batalhadora incrível pela literatura e principalmente pelos movimentos culturais de Santa Catarina. Sim. E hoje tu consideras uma escritora de literatura infantil, infanto-juvenil, adulto, como seria? Não, seria então mais para infanto-juvenil. Se bem que eu espero que quem leia, mesmo Ana Levada Breca, que até hoje está no catálogo da Moderna, que seja até adultos, como eu sempre gostei de livros. Os passarinhos. Mesmo livros que seriam ditos para a criança. Eu acho que o adulto precisa também ler livros que são ditos para crianças, para ele se sentir melhor, até como uma criança, na hora de conversar com os filhos ou os educadores com seus educandos. Então, por exemplo, o Menino Maluquinho surgiu há mais de 30 anos. Muito famoso, Menino Maluquinho. E um livro muito bom para todas as idades. E, um exemplo é o Pequeno Príncipe, que em princípio, olhando assim, parece livro para jovem, adolescente. E é livro para todas as idades, para adulto, para Noé. E da vovó? Vovó Quer Namorar, saiu pela FTD. Também teve, interessante que teve assim, uma vez uma avó me escreveu sobre ele, que se sentiu realizada com o livro. Então, é bom que... Um tempo escreviam muito, recebiam muitas cartas, e eu respondia a todas. E é interessante esse intercâmbio, que a gente sente que os outros, o que o leitor sente. Dentro de ti, né? Como é que surge a tua inspiração? Como é que surge? Olha, presta atenção, por exemplo, quando eu saía muito, eu gostava de... Eu ficava prestando atenção que eu ouvia, por exemplo, no Amigo Muito Especial, que foi, inclusive, foi usado indicado para o vestibular de 2004 na UFSC, e eu não tive nada com isso, obviamente. Até foi surpresa para mim. Tem muita história que eu ouvi, e teve uma que me disse, meu Deus, como é que tu contas determinado fato que eu vivi? Já minha filha, deve ser contado, eu escuto, anoto, como eu sei que não querem ser escritora, não vais querer usar, eu uso. Elas são, porque está um pouco romanceado, claro, eu romancei os fatos, mas é questão do que eu ouço, do que eu vejo. Uma vizinha uma vez disse que, poxa, mas o meu marido gosta de comer, quando é bom, de repassar a colher no tacho que foi feito o bolo, cru ainda, que não é a massa. E tem uma personagem tua que faz isso, situações da onde que eu tirei. Então é isso, do que eu ouço, do que eu vejo, que eu percebo, anoto aí. Aquilo assim, aquilo de inspiração assim, de repente tem uma inspiração, não?
Não, sempre, geralmente, coisas que eu fico vendo e fico remoendo, a inspiração vem daquilo que eu fico remoendo, fico pensando. Por exemplo, esses passarinhos ali, tu terias assim como fazer uma história... Você que mais eu não me pensei nisso, não. Não, assim, eu estou querendo entender o teu processo de criação. Exato. Cada um tem o seu. Mas então, muito do que eu vejo, do que eu ouço, que eu fico prestando atenção e anoto. Eu tinha uma cadernetinha na minha bolsa, anotava rapidamente, chegava em casa, eu passava, então tinha as anotações que eu ia vendo se podia aproveitar ou não. Tu és daquele tipo de escritora que, quando começa a escrever alguma coisa, vem aquela inspiração no ouvido? Não, vem à medida que eu estou escrevendo. Aí venho, vou imaginando, e uma vez, por exemplo, vovó quer namorar, eu tinha acabado de escrever, e aí eu pensei, não, vou dar uma parada, porque já fazia dias que eu estava escrevendo, reescrevendo, e eu fui a um salão, tinha que cortar o cabelo, e cheguei lá, tinha uma moça, que tinha sido minha colega, professora do colégio de aplicação, e ela comentou da avó. Eu disse, poxa, mas a tua avó está fazendo coisas que a minha avó no livro está fazendo. Então deixa eu ver se eu posso adotar, pegar algumas coisas que estás me dizendo. Essa não pode. Então eu fiz, depois mandei para ela, antes de mandar para a editora, e ela disse que a avó ficou feliz da vida. Por exemplo, a avó tomava, mesmo com mais de 80 anos, tomava banho lá no Morro das Pedras. E então ela fazia coisas, e muitas eu adaptei, juntei, então modifiquei com o depoimento que ela deu da avó dela. E quanto tempo, em média, demoras para escrever um livro? Olha, às vezes eu levo assim, agora, né, que eu sou aposentada, eu levo assim 1 mês e meio, porque eu não gosto, reescrevo começo, mas teve uma história, um amigo muito especial, que eu escrevi, eu trabalhava de manhã e de tarde, e à noite eu tinha família, tinha aulas, enfim. Então eu escrevia mais fim de semana, à noite alguma coisa eu rabiscava, eu levei mais de ano. Mas deixei porque não estava bem como eu queria. Aí, de repente, uma vez, aí me veio a ideia, não, mas escuta, tem que ser assim. Aí eu reescrevi quase todas, sei lá, 100 e poucas páginas, até ficar do meu gosto. Então leva, às vezes, meses. Às vezes 1 ano, até ficar, porque vou e volto. E o reconhecimento? O que tu acha? Olha, eu tive muito, houve uma época que, por exemplo, a RBS, o Diário Catarinense, dava muito apoio aos escritores. Até o escritor de Curitiba reclamou que lá não dava o apoio que dava aqui. Então havia, muito, as escolas também houve, bastante apoio. Aí. Hoje, como é que é considerada a escritora Maria de Lourdes, assim, pelas pessoas, assim? Às vezes eu vejo que, por exemplo, de repente, um dia eu fui a uma loja e quando disse, olha, me anotaram, eu queria, não me lembro o que era, e eu precisava dar o nome. Aí olhou, mas você é escritora? Eu li um livro seu. Aí pronto, ficou uma conversa que eu tive que cuidar para a patroa dela, da gerente da loja de trabalho. Então, ou as pessoas que já sabiam, que me conhecem, fazem comentários sobre os livros, é interessante. O teu livro de maior sucesso? Olha, primeiro foi um amigo muito especial, não, desculpe, Recordações de um Agente Secreto pela Brasiliense, que na época, em 5 anos, vendeu mais de 200 mil exemplares, foi uma coisa louca. Depois ele foi para outra editora, mas a editora acabou fechando, e eu acho que foi a Mercado Aberto, se eu não me engano. E depois Ana Levada da Breca, que também já vendeu perto de 200 mil, então agora vende menos, porque tem muito livro, muito livro, mas que vendeu muito. Então, eles vendiam bem, graças a Deus. Tu és realizada, assim, tu te sentes realizada como professora ou como escritora? Como os dois. Como professora, eu acho assim, que foi assim, o magistério foi aquilo que eu deveria fazer como profissão, que abraçar como profissão. Eu dei aula em 63, em 73 aqui, no Colégio de Aplicação, e eu usava muito Monteiro Lobato, outros autores, a gente fazia teatro, eu dava para 2 quintas séries
do ensino fundamental e duas primeiras do ensino médio. Sim. Aí, e eu me lembro que a gente, quando ia fazer redação, fazia embaixo, ali perto do planetário, com ordem do diretor, claro. Sim. Eles levavam almofada, tapetinho. Sim. E claro que se chovesse na véspera era sala de aula, mas eu tive sorte que durante o ano todo chovia. Então nós tínhamos 3 semanas aulas de redação ali, e uma vez na sala de aula pegávamos trabalhar sobre as 3 redações que eles haviam feito. Então, ano passado, uns anos atrás, há mais de 4 anos, quando surgiu a polêmica sobre os livros de Monteiro Lobato, sim, o racismo na obra dele, um aluno me perguntou, eu fui seu aluno no Colégio de Aplicação em 73. Sim. O que é que a senhora acha da crítica que estão fazendo agora aos livros de Monteiro Lobato? Eu disse, olha, o educador, seja professor, seja pai e mãe, enfim, ele tem que, dando a obra, porque afinal ele tem um valor, a obra em si, ele tem que explicar por que há preconceito, e que é errado. Sim. Hoje a gente não faz, mas porque ele era fruto de uma época, o Monteiro Lobato, e então por isso que ele tinha observações, sim, que a gente considera um absurdo. Que parece preconceito. Preconceito. Né? Então são preconceituosos, mas é tudo fruto de uma época. E nós não podemos, com os olhos de hoje, analisar o que vimos na época. Aí eu falei assim, eles, puxa, olha, aí eu achei graça que ele disse exatamente, a senhora falava para nós em 73, quando dava os textos do Monteiro Lobato. Sim. Olha, isso aqui, o que vocês acham? É certo ou errado? Aí a gente discutia. Pois é, só que nós temos hoje outra visão. Então, na época, então a senhora deixava que a gente desse opinião, sim, e comentava por que era assim. Sim. Então, já em 73. Então a senhora continua pensando assim, não mudei. E eu achei graça, porque o aluno veio atrás de mim há 4 anos. Muito bom, né? Eu achei ótimo, puxa, lembrei, eu custei para achar o seu endereço, seu telefone, mas eu tenho que pensar para saber como é que ela pensa hoje. Eu disse, não, eu penso mesmo, mas que bom que eu já na época falava assim. Que bom, né? Eu disse, que ótimo que eu já na época falava assim. Não é uma coisa que surgiu. Então, nós estamos sendo preconceituosos, querendo modernizar o que ele escreveu, fruto de uma época e do extrato social que ele vivia. Senão ele era filho de gente bem, então era outra coisa. Tinha os pais, avós tinham escravos, tinham tido, então era outra situação. Sim, com toda certeza. E olha, eu fiquei contente, e depois eu tenho um aluno até hoje, ele é da músico, e ele foi aluno também na mesma época, Paulo Roberto Bach. Com ele eu sempre tenho contato ainda. Ele ele não falava em sala de aula. Porque alguém tinha criado problema para ele, ou o professor básico lá do Jardinzinho, primeiro ano, ou uma babá. E ele conosco, com a autoridade, com os alunos falavam que era... E aí eu descobri que ele gostava de zero, porque eu procurava descobrir o que os alunos gostavam e tentava dar motivação para eles para desenvolverem aquilo. E ele começou a desenhar, e a gente fazia história em quadrinhos, explicamos toda a teoria da história em quadrinhos, eles punham a prática. E ele começou a desenhar desenho há muitos anos para o Maurício de Souza. Esse Paulo Bach é muito bom, é ótimo. E como músico, como desenhista. E com esse eu tenho contato até hoje. Ele me escreve às vezes, eu escrevo pelo WhatsApp. Então, com alguns alunos, mesmo eu dei aula na escola técnica, que hoje é o IFSC, tive experiências maravilhosas. O magistério me realizou profundamente. Eu entrava na sala, os problemas desapareciam. Ainda que eu tivesse problemas com a irmã que teve câncer uma época, eu tinha perdido o irmão, depois perdi uma irmã e o marido no acidente, mas nunca na sala de aula... Teu irmão, por acaso, era aquele que... Milton Rock? Que é do Instituto. Sim, foi professor e adorava o Instituto. Era um homem muito bonito, hein? E querido. Querido muito, também. Chegasse a conhecê-lo ou não? Conheci, quando era aluna. Ele amava também muito chegado nos alunos, muito querido. Ele amava. E ele, então... Quer dizer, eu tive assim, então muita gente boa como aluno. Eu nunca tive, como os professores têm, aluno que me faltasse com respeito. E olha, eu trabalhei 33 anos. Que às vezes era um pouquinho assim, cheios de si, mas sempre tive
condições de diálogo. Do primário, lá no interiorzão, eu dei aula, até a universidade, nunca tive problemas Sabe o maiores. que eu me lembro agora, que eu estou com vontade de rir? Uma colega que disse assim uma vez para mim, essa professora Maria de Lourdes dá um cansaço nos alunos, porque ela está, como é que se diz? Brincando de roda, mas eles que estão cansados, ela não. E uma aluna uma vez me disse que ela se de letras até também. Professora, eu quero ser com a senhora, só não tem problema, né? Você sempre na aula tão feliz, eu com os problemas eu deixo para fora. E fazia 4 dias que a irmã tinha morrido. E eu não fiquei os 7 dias em casa, que eu tinha direito, a época do nojo, como se diz, que é luto, porque eu não aguentava. E eu não queria descarregar nos filhos, na família. Então, ia dar aula. No 4º dia, já fui dar aula. Sim. E é naquele dia, justamente, que eu estava assim, antes de entrar na sala, me deu uma aflição de lembrar dela, mas entrei na sala, as coisas apareceram. Para mim, era um aluno. Então, me realizou o magistério. E como escritora também, graças a Deus, eu andei no estado todo, ia em lugares remotos, mas foi muito bom. Agora, uma pergunta assim que a literatura para ti te proporcionou status financeiro? Em alguma época, sim, trazia, dava dinheiro. Não muito, não que pudesse viver dela, como alguns poucos, como é, pai do menino maluquinho, talvez a Ruth Rocha, mesmo assim ela tinha profissão, a Ana Maria Machado, mas sim, mas deu dinheiro, deu algum dinheiro, dava compensação, sim. Mas tivesse que unir os dois, né? Unir a profissão de professora e de escritora. Deu certo, né? Esse casamento deu certo. Deu muito certo. E eu acho que o fato de ter sido professora, desde o primário, bem no interiorzão, em Brusque, deu também até reforço, me fez entender melhor as crianças, porque alguns livros eu escrevia e pensava, como é que os meus alunos veriam? O que é que eu... Né? Então, isso ajudou muito. Acho que ajudou, ser professora ajudou. A tua alma é infantil ou não? Assim. Em alguns momentos é bem infantil. Até hoje ainda ela procura ser. Tu consegues, assim, de vez em quando, soltar a criança? Não. Sim, por causa dos netos, né? Convive com os netos, graças a Deus. Sempre, sim. Daí solta a criança. A gente, quando eram pequenos, hoje até que são grandes, fazia muito teatro. Ele era diretor do teatro, ele que me dizia quando eu tinha que falar o que eu... Às vezes eu estava cansado, eu dizia, agora a vovó vai ler, a mamãe. Não, mamãe vai ler depois. Agora, então era bem divertido. Bem divertido, né? E eu digo que neto é ótimo, porque quando a gente cansa, a gente toma que o filho é teu, então a gente vai e descansa. Não, escuta, e hoje, alunos famosos, tens algum que seguiu? Bom, eu tive aquele que chegou a ser governador, o Medeiros Vieira, o Paulo Roberto Bach, que é um grande desenhista e músico, e que tive o que foi governador, o Dário Berger, da IGTFESC, sim, que hoje é IFSC, né? Então, mas teve outros assim. Seguindo a área de literatura, não. Isso não, mas tivesse alunos famosos, né? Sim, também, vários outros também, vários, que eu lembro agora. Vários, né? Tá. Hoje, a tua vida se resume em quantas coisas, assim? Olha, é um resumo de tudo? Como seria? Bom, felizmente, eu tenho uma empregada que me ajuda, que ela está há 38 anos comigo. Graças a Deus, quando se aposentou, não quis ir embora. Ela disse, eu vou embora, graças a Deus. Mas eu ajudo, e claro, fim de semana a gente que faz as coisas. Mas então, tem a orientação da casa, porque ela não dá conta de tudo. Tem a leitura, eu gosto muito de ler, né? Sim. E faço revisões para a igreja, enquanto é para a igreja de graça, não cobro absolutamente um tostão. Sim. Agora estamos com o trabalho, meu marido também faz, que ele é muito objetivo. E como é um texto um pouco mais complexo, eu deixo que ele leia primeiro. Sim. E então, já estou na 100ª página, mas tem 300 e poucas. Então, volta e meia, faço revisão de textos para a igreja, quer dizer, para padre, para pessoas assim. E então, isso já ocupa bastante. Sim. E leio
e convive com, né, com a família, com os irmãos, com os filhos. E convite para algum evento ainda tem? Tem, mas agora menos do que antigamente. Sim. Tem, mas ultimamente, depois do Covid, diminuiu. Aí não, aí não. Parou, né? Não, parou, é. Tá. E para encerrar, uma mensagem assim que tu gostarias de dizer, assim como a mensagem. Não, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Tu és católica? Sim, praticante. Esse carro aqui é do meu irmão que é arcebispo. Ah, fica aqui contigo? Não, porque ele estava dando retiro. Aí ele, meu marido, ele deixou aqui, meu marido levou para o retiro, aí depois ele pega. Então, praticante, minha mãe rezava o texto toda noite conosco. Sim. E a gente não falta a missa, reza antes das refeições. Tudo assim, né? Tudo sim, tradicional, né? Tradicional, né? Sim. E me faz bem ser católica. Não, eu hoje sou católica praticante porque eu amo ser católica. Também. Às vezes quando a gente dá umas fugidinhas, mas católica é o que me dá o ponto, o equilíbrio. Eu tenho uma faxineira, por exemplo, ela é a evangélica, uma dessas religiões tradicionais, sim, que eu respeito muito. Aí um dia ela disse, a senhora vê? E eu pensei que a senhora fosse falar comigo, porque a senhora é tão católica. Então, e ela, inclusive, tem irmã freira. Eu disse, não. A pessoa tem uma religião, tem que levar a sério. Religião, isso para ela. É religião. Levada a sério. E não vou te converter, e tu não vais me converter. Cada um tem que levar a sério a sua religião. Porque senão não... É porque não... se deixa levar, é porque não era... porque não era... Levava a sério a sua religião. Sim. Maria de Lourdes, e uma mensagem que tu poderia deixar para os jovens, né? Hoje em dia está difícil, né? Está difícil ser jovem, porque há muito apelo na televisão, os amigos, depois há muita tendência a ficar só com o celular. Sim. Mas, em primeiro lugar, respeite os pais. Sim. E podem contestar, sim, mas com educação, com respeito. Tá. Não se esquecer. E também para os professores vale a mesma coisa. Respeite os professores. Contestem, mas com educação, com respeito. Sim. E não se percam dos seus sonhos. Vai ser mais difícil para vocês do que foi para a minha geração. Mas lutem, porque volta e meia a gente vê pessoas que acreditaram em si, lutaram pelo que queriam e conseguiram. Então isso se reflete em muito estudo, sim, levado a sério, sim, leitura, sim, leia bastante, sim, e discuta com seus pais, educadores de modo geral, professores, pais, os seus sonhos, seus desejos, suas dúvidas. Agora, não percam o respeito. Sim. Porque quando eu vejo, às vezes que eu sei aí pela internet, de crianças mal criadas, eu fico com pena, porque o que é que vai ser no futuro? E depois o mundo traz muita alegria, mas também traz surpresas nada agradáveis. Sim, e nós temos que nos preparar para vencê-las. Então, temos que crer em nós, sim, mas fortalecer o nosso interior com leitura, com estudo, sim, que senão não vai conseguir vencer a vida. Observação, né? Tem que, exato. Conversar com pessoas. Sim, e principalmente com as pessoas mais velhas, por exemplo, os avós. Com toda certeza. A avó repete muito a mesma coisa, mas o que pode extrair daí? Os avós contam outra história, mas diz brincando, porque eles têm muito que nos ensinar, experiência. Que vão servir para nós. Sabedoria, né, também, né? Sabedoria. Muita sabedoria, que vão passar para nós, se nós soubermos escutar. Tá. Então, saber escutar e saber ver. Então, a tua função agora é continuar. Continuar. Na mesma... Sim. No mesmo ritmo. Não, ritmo não. No mesmo ritmo não. Mas, por exemplo, às vezes por WhatsApp eu dou orientação para o vestibular, se bem que às vezes pessoas próximas que poderiam aproveitar mais, têm vergonha, não querem, é mais fácil com pessoas mais estranhas que perguntam, manda o material, discuto, olha a redação, se quiser, com a experiência que eu tive, fui coordenadora de redação mais de 20 anos, tanto o vestibular da UDESC quanto da CAF, da UDESC e da Federal. Então, a gente tem experiência. Então, eu dou orientação. E, às vezes, ao tempo, tinha professoras, minhas alunas, que eram professores de português,
telefonava para saber dúvidas. Ah, sim. Então, até a minha empregada dizia assim, a senhora diz 2 mais 2 são 4. Eu disse, não, eu tenho que fazê-las pensar a respeito para elas poderem ir adiante, depois sim, procurarem a resposta. Então, o tempo era antes da Covid, sim, foi sim, mais. Eu estou aqui pensando em coisas de alguns alunos, colegas meus, que diziam assim, ó, sabe como é que eu vejo a Maria de Lourdes chegando na sala? Disse, não, com uma mala cheia de livro. E era bom entrar assim na sala de aula. É uma coisa. Não, assim, eu vejo que tu eras assim, como é que se diz, muito. Não é professora palhaça, assim. Não era uma professora palhaça. Era uma professora assim, era séria, mas era assim, tinha uma graça. Que bom. Uma graça, um humor assim, que tinha muitas ideias. Uma pessoa que a gente via que tinha muitas ideias, muita coisa para transmitir. E sempre prestando atenção em tudo. Eu sei, em magistério, ali no Atuba, aí foi, a direita também, até me lembro da sala. Uma vez, tinha um aluno, eu pensava assim, quem é que vai ler agora? Você está olhando nos seus olhos que você quer ler. Procurava chamar as pessoas tímidas. E uma vez eu disse para uma, você está olhando os seus olhos que você está louco para ler. Ela disse, não, a senhora leu errado. Meus olhos estão dizendo que eu não quero ler. Puxa, rodei no Mobral. Aí tá, passou um tempo, eu não voltei mais chamá-la. Aí, depois de fazer 1 mês e meio, ela disse, professora, agora, quer ler nos meus olhos, por favor? Eu estou querendo ler. A senhora só para... Eu disse, é verdade, eu já fiz Mobral de leitura nos teus olhos. Então, pode... Então, assim, tinha esse... O bom é que eu tinha essa possibilidade, os alunos podiam dizer, com respeito, eu sempre achei... Tu não perdias, assim, como é que se diz, a graça? Não, porque, como eu fui aluna, eu achava, poxa, aluno tem o direito de dizer com educação e respeito, podia reclamar, e principalmente se fosse reclamação individual, pessoal, olha, aí eu pedia para ser fora da sala, mas quando era uma reclamação que dizia respeito à turma, a dúvida, aí eu gostava que expunham da sala para a gente debater. Maria de Lourdes, diz uma coisa para encerrar do teu livro, uma pequena trecho de alguma coisa. Olha, por exemplo, o último livro que vai ser reeditado agora pela Cuca Fresca é Lobo. Sim. As primeiras versões eram Sou lobo, sim, mal nem pensar. Mas essa ideia de mal, a editora achou que estava um pouco pesada para o aluno. Aí ficou Sou lobo, sim. Então, mas está com as mesmas ilustrações, só dei uma mexida, que 1000 escritores fazem isso, que faz tempo que havia sido lançado, e a Cuca Fresca vai relançar. Então, eu estou contente. Sou lobo, sim. Tá. Pela Cuca Fresca. Vou encerrar aqui com a tua paisagem aqui, os passarinhos. Lá, às vezes está cheio, às vezes está cheio. Hoje até que tem pouco. Obrigada. Apesar